Deus está neste lugar. Louvado seja o seu nome. Portanto, sejamos reverentes. Nós estamos aqui para cultuar o nosso Deus e esse é o momento de ouvirmos a palavra de Deus. Portanto, não se distraia, não saia do seu lugar, a menos que seja muito necessário. Mas não saia do seu lugar, não se distraia, guarde seu celular. Não é hora de mexer no celular agora. Agora é hora de nós ouvirmos a palavra de Deus. E vamos abrir, meus irmãos, a palavra de Deus na carta aos Colossenses, capítulo 1, ou melhor, capítulo 2, versos 4 e 5. Colossenses 2 e os versos 4 e 5. Eu convido a amada igreja a se colocar de pé, para que, em reverência à palavra de Deus, nós façamos esta leitura. Colossenses 2, versos 4 e 5. Diz assim a Sagrada Escritura: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Que Ele nos abençoe. Vamos orar. Santo Deus, Pai eterno, Deus de amor, Senhor de toda misericórdia, Senhor de graça infinita, estamos na Tua presença, Senhor. Estamos aqui, ó Deus, porque reconhecemos o quanto precisamos do Senhor. Sabemos que somos pó e cinza, sabemos que nada somos. E aqui estamos, ó Deus, para ouvir os Teus ensinos. Aqui estamos para ouvir a Tua voz. Recebe o nosso culto, Senhor. Recebe a nossa adoração. Fala, Senhor, ao Teu povo. Usa o Teu servo, ó Deus, nessa hora, para pregar a Tua palavra, para transmitir o Teu ensino, e que esta palavra seja fiel e verdadeira. Que ela seja, ó Deus, a palavra que o Senhor quer transmitir para o Teu povo nesta noite. Abre os corações, edifica a Tua igreja, Senhor, desperta corações, transforma vidas, glorifica o Teu nome. Tem misericórdia, Senhor, dos nossos irmãos doentes que não podem estar conosco nesta noite. Tu sabes, conheces as necessidades de cada um. Tem misericórdia dos nossos irmãos lá em Vila Santana, que nesta hora também prestam culto de louvor ao Senhor. Ajuda os nossos irmãos ali, assim como te pedimos mais uma vez, ajuda-nos nesse momento aqui. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus amados irmãos. A igreja sob ataque. É sobre isso que queremos pensar nessa noite. Amados irmãos, nós não estamos vivendo em um mar de rosas. Nós não estamos numa colônia de férias, num spa. Nós estamos andando num campo minado. Você sabe o que é um campo minado? Campo minado é um local de guerra, em que
Um exército esconde bombas no solo, para que quando o exército inimigo estiver passando, ao pisar naquelas bombas que estão escondidas, elas vão explodir e vão matar muitos daqueles que estão ali passando. Essa é uma figura que pode ser aplicada à igreja. A jornada rumo ao céu, a jornada rumo à glória, não é uma estrada reta, não é uma estrada asfaltada como um tapete e reta, sem curvas. Na verdade, o Senhor Jesus nos fala que, além da porta ser apertada, o caminho é estreito, o caminho é cheio de espinhos e de pedras. E é nesse caminho que nós estamos trilhando, cheio de inimigos e de muitos perigos. Porém, embora a caminhada seja difícil e os inimigos e os perigos sejam muitos, a chegada é certa. A chegada é garantida. O nosso Senhor, Ele nunca nos prometeu um caminho fácil, mas Ele nos prometeu uma chegada certa. Louvado seja o seu nome. E para andar nesse caminho, nós não estamos ancorados ou firmados em nossa própria força, em nossa própria autoconfiança. Nós só podemos chegar ao fim desse caminho e nessa morada certa se caminharmos guardados e sustentados pelas mãos daquele que nos guia com o seu conselho eterno até chegarmos à glória. Nós só vamos chegar lá se nós trilharmos esse caminho firmados e ancorados em Deus, porque Ele é poderoso para nos levar até o nosso destino final, para que nós possamos, como na poesia que foi cantada, na belíssima poesia que foi cantada hoje aqui, para que nós possamos ouvir as campainhas de ouro tocando, para que nós possamos chegar nessa terra além do rio, uma terra doce e eterna. Na linguagem bíblica, a terra além do rio, os irmãos sabem que figura é essa, não sabem? Quando o povo saiu do Egito, eles tinham que atravessar o Jordão para entrar na terra prometida. A terra prometida era a terra além do rio, a terra que emana leite e mel. E nós estamos caminhando para onde? Aquele corinho que a gente aprendeu há tanto tempo. Caminhando eu vou para Canaã, a terra prometida. Mas a nossa Canaã espiritual é a terra além do rio. E é para lá que nós vamos. Aqueles irmãos ali em Colossos, a quem Paulo escreve nessa carta, eles estavam sendo atacados. Eles estavam passando por uma fase difícil. Eles estavam enfrentando inimigos.
A fé daqueles irmãos estava sendo atacada e eles corriam perigo. E Paulo preocupa-se com aquela igreja e combate o perigo que aqueles irmãos estavam enfrentando. Paulo escreve àqueles irmãos para ajudá-los a enfrentar esses perigos, apresentando àqueles irmãos as verdades do Evangelho, as verdades eternas do Evangelho. Nós não precisamos de novidades, nós não precisamos de invenções, nós precisamos do Evangelho, nós precisamos de Cristo, nós precisamos do poder de Deus para enfrentar o ataque, para caminhar nesse campo minado, para atravessar o Jordão e chegar à terra prometida. E para isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo ele traz algumas orientações àqueles irmãos. Eu quero dividir aqui em 3 pontos as orientações que o apóstolo Paulo traz para aquela igreja. Eu peço que você fique com sua Bíblia aberta, para que você possa acompanhar a exposição do texto. E nas orientações que Paulo traz para aqueles irmãos, nós extraímos lições grandiosas para nós, porque nós também estamos vivendo sob ataque, nós também estamos caminhando num caminho difícil e enfrentando situações, problemas, falsos ensinos, inimigos muito parecidos com aqueles que os irmãos lá de Colossos há 2000 anos atrás enfrentaram, para os quais Paulo escreve. E essas palavras elas servem para nós, porque nós também enfrentamos as mesmas dificuldades. E a primeira alerta, ou o primeiro alerta que nós extraímos aqui do ensino de Paulo, é que nós precisamos ficar atentos para não sermos enganados por ensinos falsos. Olhe na sua Bíblia, verso 4, ele diz: assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. O assim digo de Paulo é uma referência ao que ele havia dito antes. Observe no versículo 1, Paulo diz: eu gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Eu estou dizendo isso, irmãos, para que ninguém vos engane. É o que Paulo diz. Não troquem os ensinamentos que eu estou apresentando a vocês, não troquem as verdades concernentes à plenitude que está em Cristo pelos argumentos capciosos e falaciosos, enganosos daqueles falsos profetas, falsos mestres, falsos ensinadores que surgem no meio de vós para vos perverter. Atentem para o meu ensino, é o que Paulo diz. E observe, meus irmãos, essa continua sendo a nossa luta. Hoje nós enfrentamos uma guerra tremenda no campo da informação. Nós nunca vivemos um tempo em que se obteve tanta informação quanto nós temos hoje. Na semana passada nós ouvimos aqui, no estudo da escola dominical pela manhã, o pastor Rinaldo pregando, e ele disse uma coisa interessante. Ele disse: hoje a gente vem para a igreja no domingo, ouve o pastor pregando, mas vai para casa, durante a semana ouve de tudo, porque todo mundo hoje vive ligado na internet, nos vídeos, nas pregações, e tem todo tipo de ensinamento. Então observe o tamanho
do desafio que nós enfrentamos. Na igreja você vem e escuta uma pregação de 40 minutos. Tem gente que acha muito. Se o pregador falar 50 minutos, falou demais. Pastor, não tem o que fazer, não é? Mas você vai para casa e você passa a semana e você já parou para observar quantas horas você passa no seu celular ouvindo coisas, escutando coisas, ensinos, falas, vídeos curtos, vídeos longos. Tem gente que ouve pregações inteiras, tem gente que ouve mais de uma pregação, tem gente que todo dia escuta pelo menos uma pregação. E aí, no outro domingo, você chega na igreja e escuta a pregação do pastor de novo. O pastor sai numa desvantagem tremenda. É ou não é? O alerta de Paulo, irmãos, é para que nós não nos deixemos levar por vãs filosofias. Ele diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 4, ele diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito Santo e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. E é por isso, meus amados irmãos, que nós nos esforçamos o máximo que nós podemos para que a igreja do Senhor Jesus, este rebanho que Ele comprou com seu sangue precioso, seja bem alimentada com a palavra de Deus. Esse é o nosso objetivo. É por isso que o pastor pega um livro, começa no capítulo 1, no verso 1, e vai mastigando, até chegar no último capítulo e no último versículo daquele livro. A gente não fica inventando assunto. Nós trazemos o que é a palavra de Deus, na sua ordem, na sua sequência, no seu ensino completo, para que depois nós possamos dizer, como o apóstolo Paulo disse aos presbíteros de Éfeso, está relatado lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Ele disse: eu vos ensinei todo o conselho de Deus. Havia, meus irmãos, naquele tempo, sem dúvida nenhuma, falsos mestres, e continua existindo hoje. É por isso que Paulo diz: olha, quando alguém vier com argumentos atraentes, com palavras bonitas, com ideias fantasiosas, ideias atrativas, não se deixem levar, tenham firmeza. Quando nós olhamos para essa carta, quando nós paramos para estudar e mergulhamos nessa carta, nós vamos ver que os falsos mestres, eles haviam chegado ali em Colossos, estavam naquela cidade, naquela região. Os irmãos lembram que ali havia algumas cidades, especialmente Colossos, Hierápolis e Laodiceia. Eram cidades próximas. Paulo se preocupa também com aqueles irmãos. Ele diz que trava uma grande luta, não somente pelos de Colossos, mas também pelos de Laodiceia e pelos demais. Aqueles falsos mestres estavam disseminando falsos ensinos com palavras persuasivas. Observe que Paulo diz aqui: com raciocínios falazes. Essa expressão aqui, irmãos, raciocínios falazes, é a tradução de um termo grego, porque Paulo escreveu essa carta em grego. E essa expressão, raciocínios falazes, é a tradução de um termo grego que era usado nos tribunais para se referir a pessoas que usavam uma linguagem persuasiva para defender
um réu culpado de um crime. Não é muito diferente hoje. Qual é a máxima que a gente está cansado de ouvir? Para a justiça dos homens, né? Não é a justiça de Deus. Para a justiça dos homens, basta ter dinheiro. Não é assim que a gente fala, não é assim que a gente ouve? Ah, fulano tem dinheiro, não vai dar em nada não. Ele pode contratar bons advogados. Ele gasta fortunas com advogados. Por quê? Porque os bons advogados são aqueles, os considerados bons advogados, são aqueles que estão preparados, estão versados, estão ali bem instruídos e têm uma capacidade para buscar meios de defender o seu cliente, um réu, aquela pessoa que, mesmo sendo culpada, quantas vezes ela é inocentada mediante a esperteza, poderíamos dizer a astúcia ou a capacidade do bom advogado. Ele usou uma estratégia, ele usou um discurso, ele usou palavras certas nos lugares certos para atingir o seu objetivo. O advogado nada mais é do que um orador. Também, né? Não é só isso, mas é claro, não é só isso. Mas ele é também um orador. Ele se levanta ali diante de um júri, diante do juiz, diante dos jurados, e diante de todos, de testemunhas e do público que ali estiver, e ele vai fazer o seu discurso, ele vai apresentar a sua linha, o seu palavreado, e se ele for bom, na linguagem habitual que a gente usa, ele consegue. Essa é a linguagem de Paulo quando ele diz aqui: cuidado, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, com palavras enganosas. Portanto, esse é o primeiro ensino, a primeira orientação do apóstolo Paulo: cuidado com os raciocínios falsos. A segunda orientação, meus irmãos, está na primeira parte do versículo 5, observe. Ele diz: pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco. Veja, irmãos, a segunda orientação que nós podemos extrair aqui do ensino de Paulo, nesses dois versículos, para a igreja enfrentar os seus ataques, para a igreja enfrentar a sua luta, a sua guerra diária, é uma comunhão verdadeira. Paulo diz: embora ausente de vocês, contudo, em espírito, estou convosco. Eu estou convosco. Se fosse hoje, ele ia dizer assim: estamos juntos. Estamos juntos. Paulo aponta aqui, meus irmãos, para a comunhão de todos os crentes em Cristo. Essa proximidade de comunhão amorosa, ela era profundamente percebida na igreja primitiva. Quando nós lemos Atos 2, a partir do verso 42, nós vemos ali aquela maravilha, aquele relato tão espetacular, tão primordial, uma coisa linda. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Ninguém considerava propriamente seu coisa nenhuma, dividiam todas as coisas, estavam juntos, perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, na comunhão, nas orações, no partir do pão, estavam todos juntos e nada faltava. Paulo diz: olha, eu não estou com vocês. Você sabe que Paulo estava preso quando ele escreveu essa carta. Paulo estava preso em Roma. E ele escreve a carta para os irmãos lá de Colossos. Mas ele diz: ainda que ausente do corpo, mas eu estou presente convosco. Irmãos, a comunhão verdadeira, ela é essencial para que nós possamos juntos vencer as lutas.
da nossa vida cristã. E a comunhão verdadeira, ela é uma presença espiritual ativa. Preste atenção a isso aqui. A comunhão verdadeira não é apenas uma metáfora, não é apenas algo que a gente apenas fala, não é somente um discurso, mas é algo real. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, você pode perceber uma constante preocupação do apóstolo quanto a esse assunto em todas as suas cartas. Paulo se preocupava muito com a comunhão dos irmãos. Ele entendia a necessidade e a importância de que os irmãos estivessem unidos, lembrando as palavras do salmista no Salmo 133: é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E Paulo aqui, irmãos, ele nos apresenta uma comunhão viva, uma comunhão de espírito viva com aqueles irmãos que em sua maior parte ele nem conhecia pessoalmente, eles não haviam ainda se encontrado. Paulo não tinha ainda estado naquela igreja, ele conhecia vários irmãos, de ter encontrado com aqueles irmãos em outras igrejas ou em outros lugares, mas ele ainda não havia encontrado com aqueles irmãos. Porém, ele apresenta uma comunhão viva com aqueles irmãos. Essa mesma carta, ela nos diz que Epáfras, companheiro de Paulo e servia naquela igreja, ele levou informações. Capítulo 1, verso 7, ele diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Epáfras era o pastor daquela igreja. Paulo diz no verso 8: o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por aqui nós podemos depreender que Epáfras foi visitar Paulo na cadeia, e Epáfras então levou um relatório completo daquela igreja para o apóstolo Paulo. Observe o capítulo 4 da mesma carta, verso 12, ele diz: saúda-vos Epáfras. Provavelmente Epáfras ainda estava com ele quando ele escreveu a carta, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. Observe, irmãos, mesmo distantes, e naquele tempo, que não havia a facilidade que tem hoje. Hoje a gente faz uma chamada de vídeo, a gente faz uma conferência aí pelo Google Meet, esses aplicativos que tem de reunião, e um está em um local e outro está em outro, não importa onde, mas podem ali conversar de viva voz. Aqui não. Aqui Paulo escreveu essa carta, e essa carta ela saiu, e ela certamente demorou meses para chegar até aqueles irmãos, mas Paulo mostra uma comunhão fervorosa. E observe, irmãos, o fator relevante nessa comunhão. O que Paulo quis dizer é mais do que meramente palavras. Observe mais uma vez o verso 5: pois, embora ausente quanto no corpo, contudo estou presente em espírito. Ele ainda diz: estou convosco. É como se Paulo dissesse: olha, meus irmãos, eu fico imaginando a minha comunhão com vocês, eu estou junto de vocês, eu estou orando por vocês, em meu coração e em meu espírito eu estou com vocês. Estou com vocês. Olha o capítulo 4, verso 7. Ele diz: quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel conservo, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio. Eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Você percebe a preocupação de Paulo com aqueles irmãos?
Paulo se preocupa com aqueles irmãos. E ele se preocupa não só em saber que aqueles irmãos estavam bem, não só em saber do amor daqueles irmãos, mas ele se preocupa em transmitir notícias para aquela igreja, para que aqueles irmãos não vivam preocupados e não sofram nenhuma preocupação devido à situação do apóstolo. Observe, irmãos, isso é comunhão verdadeira, isso é preocupação. Meus irmãos, Jesus não morreu na cruz do Calvário para que nós vivamos de qualquer jeito. Nós não podemos viver de qualquer jeito. Jesus morreu na cruz do Calvário para comprar para si um povo eleito, escolhido, um povo santo, um sacerdócio real, um povo de sua propriedade exclusiva, chamado para as boas obras, chamados para viverem em amor e em comunhão. Nós não fomos salvos para viver de todo e qualquer jeito, para vivermos ao nosso bel prazer. Me chama muita atenção, irmãos, o amor de Paulo e o cuidado que ele tinha com outras igrejas. Observe 1 Tessalonicenses 2,17. Ele diz: ora, nós, irmãos, orfanados por breve tempo de vossa presença, não porém do coração, com tanto mais empenho diligenciamos, com grande desejo, e ver-vos pessoalmente. Me chama a atenção, irmãos, essa expressão de Paulo: orfanados. Paulo fala como alguém da família que está órfão. Paulo estava órfão de quem? A gente sabe que quem é órfão de pai e mãe, né? Quando a pessoa perde o pai e a mãe, então ele é órfão. Se só perdeu um, ele é órfão só de um, mas se perdeu os dois, ele é órfão dos dois. Paulo diz: eu sou órfão de vocês. Por quê? Porque eu estou longe. Aquilo para Paulo era doloroso. Paulo queria estar perto. Irmãos, a vida cristã é estar perto, é estar junto, é chorar junto, é sentir a dor do outro, é caminhar junto, é levar as cargas um do outro, é ajudar um ao outro, é caminhar de forma a tornar o caminho do outro mais leve, ajudando, carregando os fardos, suportando uns aos outros. Isso é fácil? Não é. Não é fácil não, irmãos. Sejamos sinceros. Se você for sincero, você vai concordar comigo. Tem hora que nem a gente mesmo se suporta, é ou não é? Suportar os outros é fácil? Não. Mas Cristo morreu na cruz do Calvário para que nós possamos viver assim. Pedro vai dizer que ele sofreu em nosso lugar, deixando o exemplo para nós seguirmos os seus passos. Você quer ser um discípulo de Jesus de fato? Você quer ser um discípulo de Cristo verdadeiro? Viva dessa forma. Viva dessa forma. Você quer ser vencedor nessa batalha? Porque a Bíblia nos diz que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Mas, e para ser de fato mais do que vencedor nessa batalha, como é que a gente vive? Então nós devemos olhar, observar as orientações do apóstolo Paulo. Primeiro, cuidado com falsos ensinos. Cuidado com raciocínios falazes. Segundo, viva em comunhão. Jesus certa vez ensinou que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. Jesus ensinou certa vez que uma casa dividida contra si mesma não subsiste. Tem gente que acha que Jesus errou, mas Jesus não estava errado não. Uma casa dividida não subsistirá. Então o segundo ensino do apóstolo Paulo aqui é esse: viva em comunhão.
porque um vai ajudar o outro. Um vai ajudar o outro. E em terceiro e último lugar, ele nos ensina aqui a termos uma vida disciplinada. Olha aí na sua Bíblia, a segunda parte do verso 5, ele diz: estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Observe que ele diz: alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Irmãos, certamente o relatório que Epáfras apresentou a Paulo era um bom relatório. Lá no capítulo 1, no verso 8, nós vemos que Epáfras foi e relatou tudo a Paulo. Certamente esse relatório foi um relatório muito positivo daquela igreja. Parece que não havia inimizade entre eles, parece que não havia dificuldades doutrinárias. Os perigos estavam ali, ameaçavam a igreja, mas aqueles irmãos, eles tinham um firme fundamento. O amor genuíno era presente entre eles. Ele diz no capítulo 1, verso 8, falando de Epáfras, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. O amor genuíno era presente entre eles. E aqui, na segunda parte do versículo 5, Paulo nos fala que havia ali entre eles uma boa ordem. Uma boa ordem, ou seja, não havia divisões, não havia falta de disciplina, havia uma boa ordem e havia uma firmeza, uma fé autêntica, inabalável. Havia boa ordem e firmeza. E Paulo aqui, irmãos, ele fala com alegria quando ele fala da boa ordem e da firmeza daqueles irmãos. Essas duas palavras aqui, irmãos, ordem e firmeza, fazem parte do vocabulário militar da época de Paulo. No tempo de Paulo, os exércitos travavam muitas batalhas. O exército romano saía destruindo a tudo quanto ele encontrava pela frente. E essas duas palavras são palavras que eram amplamente conhecidas no meio militar. A palavra ordem, ela traz a ideia de fileiras ordeiras em um exército. Eu sei que, não sei se tem mais alguém, de militar tem o presbítero Claudionor aqui, o dirigente do culto, que teve toda uma vida ali no meio militar. Mas ele nunca foi para a guerra, né? Graças a Deus. E nenhum de nós aqui já foi na guerra, mas você já viu em vídeos, em filmes, em reportagens, como é que os exércitos, eles se colocam numa guerra. Os destacamentos, os batalhões, os homens ali bem ordenados, bem postados, bem colocados. Observe, irmãos, ali naquele exército há uma ordem. O presbítero Claudionor já me disse muitas vezes: pastor, na vida militar a gente aprende a respeitar a hierarquia. E no campo de batalha também há, nessa ordem, uma hierarquia. E essa ordem, ela que é indicada também, ou que indica também a hierarquia do exército, ela é devidamente cumprida, com cada soldado no seu devido posto e cumprindo o seu devido papel. A força coletiva do batalhão todo vai depender do posicionamento individual de cada um. Eu falei na vida do presbítero Claudionor, mas tem outros militares aqui, né? Tem o Johnny ali em cima, o irmão Carlos, que já foi também da vida militar. E os irmãos sabem disso.
Se o destacamento se desorganizar, como é que faz? O inimigo se infiltra. É preciso que se observe a ordem, a hierarquia e o comando, e que cada um exerça a sua função dentro da sua posição, onde ele foi colocado. Meus irmãos, a igreja, ela se assemelha, ou ela deve se assemelhar a um exército ordenado em fila no campo de batalha, pronto para o combate, onde cada soldado está no seu devido lugar e está disposto a fazer o seu trabalho sob a ordem de comando. Quem é o grande general da igreja? É Cristo, Jesus. O nosso general é Cristo. Nós seguimos os seus passos e nenhum inimigo nos resistirá. Não é assim que a gente canta? Se nós seguimos realmente isso, se cada um se colocar no seu lugar, se cada um seguir o seu comando, se cada um respeitar o seu posto. Quando Paulo fala aqui da ordem, a boa ordem, ele está se referindo a isso. Aquela igreja era uma igreja ordeira, uma igreja onde o povo seguia o comando, onde cada um estava no seu lugar, cada um sabia o seu papel, cada um sabia o seu lugar e a sua função no corpo, nesse destacamento, nesse exército que é a igreja. Mas ele traz outra palavra também interessante. Ele fala também da firmeza, que também é uma palavra amplamente conhecida nos dias de Paulo, no tempo ali no meio militar, e significa um baluarte sólido. A palavra firmeza, irmãos, aqui na colocação do apóstolo Paulo, ela traz a ideia de um batalhão ordenado, pronto para receber o impacto do inimigo sem recuar. Você já deve ter visto em algum filme, quando eles se juntam todos ali, e os escudos e aquele negócio todo, e o inimigo vem, e eles ficam ali firmes, um sustentando o outro, um empurrando o outro, um segurando o outro, e eles estão ali firmes, aguentando. Essa é a ideia de Paulo quando ele falou aqui em firmeza da fé em Cristo. É estar juntos, em posição de combate, dispostos a enfrentar o inimigo da forma que ele vier, do jeito que ele vier. Mas nós estaremos ali juntos, cada um no seu posto, cada um no seu lugar, cumprindo o seu papel, fazendo ali o que é necessário fazer, desenvolvendo ali, desempenhando a sua função, para que quando o inimigo vier, juntos nós tenhamos firmeza. E aí, podermos avançar com disciplina e obediência, como fazem os soldados, os bons soldados, no campo de batalha, formando ali um baluarte impenetrável contra os ataques do inimigo. Essa é a figura, meus irmãos. Queremos ser esse exército? Você sabe qual é o seu lugar? Você tem uma boa ordem? Você está pronto para seguir? Você está disposto a abraçar seus irmãos, a andar juntos e seguir o comando? Foi para isso que Cristo morreu, para nós vivermos assim. Mesmo sob ataque, mas juntos, enfrentarmos as lutas e vencermos as batalhas. Jesus não morreu para você viver do jeito que você quer, não. Jesus não morreu para você fazer da igreja de Jesus a sua casa. A igreja não é sua casa, não. Jesus não morreu para a gente achar que é o dono do mundo e que faz tudo do jeito que a gente quer. Nós temos que seguir um comando. Nós temos que seguir uma ordem.
E o nosso grande general é Cristo. E Ele tem os seus comandados. É por isso que na sua igreja, Ele foi quem instituiu pastores e oficiais, presbíteros, diáconos, lideranças. Foi Ele quem instituiu. E nós devemos seguir esse comando. Agora, é importante dizer, quando esse comando segue as ordens de Cristo. E as ordens de Cristo estão na sua palavra. Agora, quando o comando segue as ordens de Cristo e o soldado não quer seguir o comando, é porque o soldado não quer seguir o comando de Cristo. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe, que Ele nos dê força e nós possamos viver, irmãos, prontos para resistir ao engano, ao erro, aos falsos ensinos. Prontos para viver em amor, em comunhão. E prontos para viver em ordem e firmeza como bons soldados de Cristo. Que Ele nos abençoe.